nossos corações rendidos a Ti, rendidos a Ti, Jesus. Oh, és o nosso amado Jesus. Concentra na presença do Senhor, concentra. Vai entrando por essa casa, vai se assentando no seu lugar, vai concentrando na presença do Senhor, que é sempre tão palpável, nessa casa que é dele, com esse povo que é dele, nesse altar que é dele, cada cadeira que é dele, os pastores que são dele, uma liderança que é dele. É tudo dele, por ele, para ele. Entronizamos, Jesus, tua presença. Amém, queridos, a paz do Senhor, amém, aleluia. Vamos ficar de pé na casa do nosso Deus. Às vezes eu falo assim um minutinho para nós acalmarmos um pouco a nossa alma. A gente chega da rua às vezes com a nossa mente cativa em tantas coisas, né? Às vezes uma mente atribulada, pensando, e a correria da nossa casa. Hoje é domingo, não é dia de correr muito, mas às vezes você correu também para chegar aqui. Mas nós precisamos concentrar na presença do Senhor. Nós precisamos nos entregar para a adoração, concentrar naquilo que Ele tem para nós, naquilo que nós temos para Ele, não é? Nós viemos aqui para entregar o culto ao Senhor, prestar o culto ao Senhor, o culto é a Ele. Mas Deus é tão maravilhoso. Queridos, eu fico vendo tanto que Deus é tremendo e maravilhoso. O culto é para Ele, amém? E quem sai cheio somos nós. Deus não é tremendo? A gente vem para cultuar Ele, para entregar para Ele, porque Ele é tudo, é por meio dEle, é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais nós ficamos cheios, porque Ele vai nos esvaziando de nós, e Ele vai nos enchendo dEle, de tudo aquilo que é forte, de tudo aquilo que é poderoso, de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é real. E Ele vai tirando a nossa carne, Ele vai tirando aquilo que não é bom, Ele vai tirando aqueles pensamentos às vezes maus, aqueles sentimentos. Às vezes hoje você pensou de tarde, eu não sei se eu vou no culto hoje. O Espírito Santo estava lá, vai sim, você vai começar a me adorar, e você vai sentir minha presença, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 33, 18. Salmos 33, verso 18. Palavra do Senhor poderosa, viva, eficaz, verdadeira.
diz o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Vamos ler de novo. Nele, vamos juntos. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Nele o nosso coração se alegra, porque nós confiamos, nós sabemos em quem nós temos crido. E nós temos crido no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no único que é digno de receber toda honra, toda glória, toda exaltação, toda a nossa adoração. Feche seus olhos, igreja. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, os momentos que se seguem esse culto ao Senhor. É para o Senhor, Deus. Nós colocamos nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração totalmente rendido a Ti, totalmente entregue ao Senhor, totalmente, Senhor, totalmente conectado a Ti, Jesus. Toma, Senhor, toma as nossas vidas, toma nossa alma, nosso espírito, toma nossa mente, o nosso coração. Pai, nós queremos, Pai, sentir o Seu fluir. Nós não queremos estar aqui sozinhos, mas nós sabemos que há uma presença gloriosa do Senhor e nós queremos senti-la. Deus, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós estamos aqui para Te entregar, Jesus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós viermos a ser, Jesus. E nós, Pai, em nome de Jesus, desde já declaramos, Jesus, cancelada toda ação das trevas contra a nossa vida, contra as nossas famílias. Declaramos caído por terra toda seta, tudo aquilo que vem tentado impedir o romper dos filhos de Deus, o romper dos filhos da noiva do Senhor. Nós declaramos no nome de Jesus caído por terra. Somente anjos do Senhor aqui, somente anjos do Senhor acampados à nossa volta, e o Espírito Santo se movendo, porque Ele é bem-vindo, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor é bem-vindo neste lugar. É bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Eu queria te convidar, igreja, para nesse momento nós levantarmos bem alto a nossa voz e declararmos que o Santo Espírito do Senhor, Ele é bem-vindo neste lugar. Vamos juntos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, bem alto, declare. Vamos clamar o Senhor. É o desejo. Sermos suas mãos e declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos por tua glória, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do
Sua glória, Senhor. Sua presença, Pai. Uma presença, Deus, que nos cura e liberta, Jesus. Vem com teu sangue, Pai. Vem com teu sangue, Jesus. Vai movendo este lugar. Vai passando por essas cadeiras, Jesus. Inunda, Jesus, o nosso ser, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Declaramos nosso amor a Ti, Jesus. Não há nada igual. Vamos declarar, não há, Jesus. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Desejo. Sermos inundados. Oh, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Toma o teu lugar, Jesus. Jesus, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Glória de Jesus, a glória do Senhor é tudo que nós precisamos. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento, que o Senhor está ministrando algo comigo aqui no meu coração. Que quando nós estamos aqui declarando a sua glória, Senhor, é tudo inunda o nosso coração, é tudo que nós precisamos. E tantas vezes nós falamos isso, e às vezes nesses momentos passa pelo seu coração: pastora, você não conhece a minha vida, eu tenho precisado de tantas coisas,
Eu entrei aqui tão arrebentada. Eu estou precisando de tantas coisas na minha casa. Eu estou precisando de tantas coisas. Eu preciso de tantas coisas na minha família. Eu passo tantos problemas na minha casa. Ou eu estou precisando de tantas coisas na área financeira. Escute bem. Olha aqui para mim. Nós só precisamos de Jesus. Quando nós temos Jesus, nós temos todas as coisas. Quando nós buscamos o Senhor e nós entendemos que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, entenda bem, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Você pode continuar tendo problema, mas você vai orar e você vai confiar, porque a presença do Senhor, ela vai te renovar todos os dias da sua vida. Você vai ser renovado pelo Senhor. A presença, a glória do Senhor, ela tem esse poder de nos renovar, nos reanimar, nos erguer, nos tirar da cova, da fossa, do problema, de tudo. E ainda que você continue vendo problemas, porque todos nós temos, a presença do Senhor manifesta na sua vida, produz alegria, produz paz. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de todos nós que estamos aqui, Deus. Nós somos um povo que entende que tudo que nós precisamos é a Tua presença. Você pode levantar as suas mãos e declarar assim comigo: Senhor Jesus, a Sua presença é tudo que eu preciso. Senhor Jesus, a Sua presença é tudo que eu preciso. Senhor Jesus, a Tua presença é tudo para mim, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. A presença do Senhor que cura, que liberta. E Ele está passando aqui neste lugar. Ele está passando aqui neste lugar. Essa presença gloriosa do Senhor, essa presença que cura, que liberta, que faz caminho onde não existe. É essa presença maravilhosa que nós adoramos, a quem nós nos rendemos. Santo, 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 santo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sais aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei.
na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Oh, santo, santo, santo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem declara, tu igreja, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Jesus. Este é quem tu és. 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 Este é quem tu és, Jesus. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. É o nosso Deus. Declaramos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. 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 Esse é quem tu és, Jesus. A maior beleza do Senhor Jesus é saber que Ele é tão poderoso. É saber que Ele, ao mesmo tempo que é Filho, Ele também é Deus Pai, porque Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa. É saber que Ele tudo fez, que Ele tudo criou, que Ele tudo pode. E mesmo assim, Ele escolheu morrer por mim e por você. Se entregou como cordeiro por mim e por você. Colocamos nossas vidas, Jesus, como desde o início desse culto, aos seus pés, Jesus. Porque é o lugar mais alto que nós poderíamos estar, Senhor. Aos seus pés.
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos pés do nosso amado Jesus, entregamos, Jesus, as nossas vidas, Deus, tudo que somos, Jesus, nossas famílias, Deus, tudo diante de Ti. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés do meu amado. O nosso amado Jesus, o único digno de receber. O nosso amado Jesus. Do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença, Jesus. Tua presença vale mais. Não importa, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço Não do importa, perfume Jesus. derramado. A tua presença, Jesus. Tua presença Vale sempre mais, Pai, do que tudo que nós possamos Tua fazer, presença Pai. vale mais. Oh, não importa, declare. Não importa o preço Do perfume, do Jesus. perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Declare. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso,
pés do meu amado. Entregamos, Jesus. Sempre declaramos isso aqui, Senhor, porque é uma verdade do nosso coração, Pai. Ainda que às vezes, como aquele filho que começa a crescer, que vai ficando independente, muitas vezes nós começamos a tomar o rumo, tomar, Deus, a direção da nossa vida, mas em todo tempo nós queremos declarar uma rendição ao Senhor, declarar a Jesus que nós queremos estar com a nossa vida rendida ao Senhor, aos seus pés, Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas. Cada pessoa que está aqui conosco está declarando isso, Senhor. Cada pessoa que está conosco também na transmissão, cada família. Deus, a nossa boca está falando, está dando abertura para o Senhor. Entra nas nossas casas, entra nas nossas famílias. Pai, nós queremos estar rendidos a Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós viemos a ser, é do Senhor, para o Senhor, com o Senhor, pelo Senhor, em todo tempo, Jesus. Toma, Jesus, o Teu trono, Pai. Toma, Jesus, nós entregamos tudo a Ti. Pai, entregamos também, Pai, dízimos e ofertas para a Sua casa. O nosso louvor é a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, pedimos a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Que o Senhor fique conosco, Senhor, em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Boa noite, queridos, a paz, amém? É uma grande honra, uma grande satisfação nós estarmos diante de Deus, celebrando, homenageando, cultuando o nome dEle, amém? As crianças, vamos separar as crianças antes que eu me esqueça. Até quantos anos aí, Ju? Até 7 anos aqui com a Prof. Ju. E os juniores até 11 anos lá atrás. Estenda sua mão assim, queridos. Deus, nós abençoamos essa geração em nome de Jesus, Pai. E mais uma vez nós clamamos que sejam muito melhores do que nós. Que eles possam experimentar algo poderoso em Deus e que eles possam fazer a diferença, Deus, nessa geração, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje é o primeiro domingo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? Eu particularmente sou apaixonado por esse momento. E eu já disse isso em algumas ocasiões e quero reafirmar. Quero te motivar a você fazer isso na sua casa também. A ceia é algo maravilhoso. Nós celebramos, nós homenageamos, nós fazemos isso em memória de Deus, de Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Então crie esse hábito. Você, sacerdote da sua casa, reúna sua família e coma do pão e beba do vinho em memória do que Ele fez. São momentos muito preciosos de
você fazer isso na sua casa. Por favor, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, na NTLH. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Por favor, querido, repita isso para entrar no seu coração, que tem tudo a ver com a nossa ministração de hoje. Repita assim, ó: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Olha que coisa fantástica que você acabou de dizer. É Jesus declarando que é uma nova aliança feita por Deus com o seu povo e garantida pelo sangue que Ele derramou no dia seguinte. Entenda a profundidade desse texto. Cada um de vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Até aí já deu. Queridos, pode apagar as luzes, por favor? Eu quero te convidar, todos aqueles que vão participar da ceia, que fiquem de pé. E eu quero que você entenda o que esse texto diz. Às vezes a gente pensa que como eu sou pecador, eu não vou participar da ceia. Esse é um pensamento errado, porque todos aqui somos pecadores e jamais deixaremos de ser. A gente luta para ser parecido com Cristo e a gente se esforça para ter uma vida longe do pecado. O fato de você ser um pecador não te faz sair fora da ceia. O que o texto está dizendo é para que você examine o seu coração, porque se você não tem aliança com Deus, se você não tem compromisso em se esforçar por ter uma vida que agrade a Deus, que siga a aliança que Ele propôs, então não faz sentido você participar da ceia de Cristo. Quem sou eu para proibir alguém de beber a ceia, de celebrar a ceia? Seja você de qual igreja for, seja você visitante ou não, nós jamais vamos te negar esse direito de celebrar a ceia. Examine-se você a si mesmo. A nossa recomendação é que aqueles que são batizados, vocês já sabem. Por quê? Porque aquele que é batizado, ele já demonstrou para o mundo físico e para o mundo espiritual que ele tem sim uma aliança com Deus. E se você ainda não se batizou, qual que é o sentido? Por que você não se batizou? Não tem lógica você falar que tem compromisso com Deus a ponto de querer ceiar, mas ao mesmo tempo você não quer se batizar. Você entende? Eu gostaria de chamar a liderança para ajudar a servir a ceia, por favor. Nós vamos nos colocar diante de Deus mais esse momento.
Feche seus olhos, estenda sua mão, vamos abençoar os elementos, amém? Deus amado, Pai bondoso, nós queremos, Deus, te agradecer, Deus, por ter se sacrificado por nós, Deus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, abençoar esses elementos, Deus, o pão, o suco. Nós fazemos isso em memória de Ti, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor aceite, Deus, esse momento como um ato, Deus, em memória do Seu louvor, para honrar e enaltecer Seu santo nome, Pai. Sê conosco, Deus, nós abençoamos esse elemento em nome de Jesus. Pode servir, queridos, o pão e o cálice. Você que vai recebendo, pode ir se sentando para que eles saibam quem que já recebeu. Amém? Alô. Fique de pé, querido. Amém? Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Alguém não recebeu? Levanta a mão. Todos servidos? Deus amado, nós queremos pedir, Pai, que esse pão, Pai, que representa o Seu corpo moído, Deus, obrigado, Pai, obrigado por ter morrido por nós, Deus. Nós queremos, Deus, a Sua morte para nós valeu, Deus. Nós reconhecemos o que o Senhor fez por nós, Deus. Te agradecemos demais. Coma do pão, querido, em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome.
tudo é. Levante seu cálice. Deus, obrigado, Deus, por ter derramado seu sangue em favor de nós. E obrigado, Deus, por garantir, através do seu sangue, a aliança entre Deus e nós, Pai. Obrigado, Deus, por selar esse acordo, esse testamento com o seu sangue. Nós te louvamos, Deus. E que diante, Deus, de tomarmos esse sangue, Pai, que o Senhor nos lave, Pai, e nos torne mais alvos que a neve. E que não haja nada, Deus, nenhum pecado que possa fazer separação entre nós e nosso Deus. Que fomos devidamente lavados com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Beba do cálice, meu irmão. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, as ressuscitaste vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Glória a Deus, amém? Queridos, para começar essa ministração, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tudo o que você faz, tudo o que você faz, está aprovado, está de comum acordo com o Espírito Santo que mora dentro de você? Enquanto você pensa na pergunta que eu te fiz, queria chamar a pastora Ana Carolina Nogueira Brito Trevisan para me abençoar. Amém? Vai pensando aí, querido. Senhor Deus, nós te damos graças, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor já se faz presente em nosso meio, Pai. Eu coloco agora, Pai, diante do Senhor, a vida do pastor Lucas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a usá-lo grandemente, Deus. Fale através dele aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, para receber da tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade através dele, Senhor. E fale, Senhor Deus, aquilo que está no teu coração. Nós entregamos a vida dele diante do Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade nesse meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Glória a Deus. E aí, querido, pensou na minha pergunta? Nós fizemos uma aliança com Deus, amém? O Espírito Santo está de acordo com cada decisão que você toma. Isso em qualquer circunstância. Ele está de acordo com as suas atitudes, com o seu posicionamento no dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, no mercado. Essa é a pergunta-chave nos negócios. O Espírito Santo mora dentro de você, amém? Você fez um compromisso com Deus, amém?
Ele está de acordo com tudo que você faz? Esse é nosso objetivo. Esse é nosso objetivo, é saber se nós estamos alinhados com aquele que mora aqui dentro. Esse é o objetivo da minha ministração de hoje. Quando nós aceitamos a Jesus, querido, entenda isso, é um princípio muito simples, mas ele precisa estar no seu coração. A gente aceita Ele como Senhor da nossa vida. Não é isso que a gente faz? A gente não convida Jesus para entrar no nosso coração e ser o Senhor da nossa vida? Então, não sou mais eu que governo a minha vida, eu dei autoridade para Ele, amém? Então você e eu, nós demos autoridade para Deus governar a nossa vida. Nós entregamos as rédeas da nossa vida nas mãos de Deus. E nós precisamos confiar e ter certeza que Ele tem o melhor para nós. Nós precisamos trilhar o caminho que Ele quer. Então a pergunta é, as suas decisões, as suas atitudes, elas estão de acordo com aquele que governa a sua vida? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E assim, essa semana eu fiquei muito impactado com um paralelo que Deus me fez refletir na minha vida particular. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de alimentos. Eu trabalho com indústrias, com empresas de alimentos. Eu desenvolvo produtos, essa é o meu ofício. Eu estudei bastante para isso, eu me dediquei uma grande parte da minha vida para trabalhar nessa área. E desenvolver produtos, queridos, assim, faz parte da minha vida. E para a gente desenvolver um produto, seja ele qual for, a gente precisa consultar muito a legislação. Então isso já virou um hábito na minha vida há décadas. Eu sou muito acostumado todos os dias a buscar a lei referente àquilo que eu estou fazendo. Talvez você não saiba, mas quando você pega um produto, seja ele qual for, um Danone, uma carne, um chips, qualquer produto que tenha uma embalagem, essa embalagem ela tem inúmeras legislações que precisam ser obedecidas. Então a lista de ingredientes ela tem uma legislação precisa para aquilo. A tabela nutricional ela tem uma legislação para aquilo. O nome do produto, a foto que vai nele, cada informação, existem leis específicas. Você não faz do jeito que é a sua cabeça. É tudo padronizado, é igual para todo mundo. São leis federais. As formulações para desenvolver produtos, você precisa colocar as dosagens certas de cada ingrediente. Tem lei para ser obedecida. Você não pode colocar o ingrediente que você quiser, o conservante que você quiser, não. Tudo tem lei, tudo tem regra. E assim, é muito importante que a gente atenda exatamente o que diz a legislação. Sabe por quê? Porque senão a empresa corre um risco muito grande de ser multada. E esse problema é maior do que talvez você imagine. Porque se um fiscal, seja do Inmetro, seja da Anvisa, seja do Ministério da Agricultura, se ele vai lá e pega um produto na gôndola do mercado ou na própria indústria, e ele descobre que tem um erro nessa embalagem. Olha só, essa embalagem ela tem uma informação sobre alergênicos que está errada. Você sabe o que ele faz? Ele multa a empresa. Mas dependendo da gravidade do problema, talvez a empresa perca o direito de produzir aquele produto. Talvez a empresa tenha que recolher tudo que ela vendeu no mercado. Você consegue imaginar a empresa buscar lojinha por lojinha, tudo que ela vendeu, devolver o dinheiro de quem comprou? E daí o que ela vai fazer com os ingredientes que já estão no estoque, com as embalagens que já estão no estoque? E os funcionários que faziam aquela linha, ele vai parar de trabalhar porque afinal de contas o produto foi cancelado. Só que a empresa precisa pagar o salário do funcionário. O fornecedor não vai devolver o dinheiro da embalagem que foi impressa errada. Então a gente consulta a legislação com muito zelo, com muita atenção, para não correr risco de errar nada. Essa é a minha vida.
Agora, e na vida espiritual? Por que a gente muitas vezes não tem o mesmo zelo de consultar a lei da vida, a lei do Espírito Santo, a lei daquela que Deus fez e garantiu com o sangue de Cristo, conforme você acabou de ler? A gente não tem o hábito de consultar essa lei para tomar as nossas decisões. A gente sabe que ler a Bíblia é importante, a gente sabe que conhecer a Bíblia é importante, mas quando tem um assunto específico, a gente muitas vezes pede conselho para os amigos, ou a gente contrata especialistas, mas nem sempre a gente dá um Google na Bíblia, para saber o que a Bíblia diz a respeito desse momento que eu estou vivendo, dessa decisão que eu tenho que tomar. E olha só, se eu errar, né, na minha vida profissional, se você errar, é muito ruim, eu não quero que você erre, mas o máximo que vai acontecer, na pior das hipóteses, é falir a empresa, é você ser demitido, você quebrar o seu negócio. Isso é muito ruim, eu não quero que aconteça. Mas muito pior do que isso, é você perder sua salvação. Muito pior do que isso é você falhar na legislação eterna. Então eu trabalho com alimentos, mas talvez você trabalhe com contabilidade. Você também fica pendurado lá nas leis, vendo se a nota fiscal é feita desse jeito ou daquele, como é que você vai declarar esse imposto. E como que a gente se atenta a fazer tudo certinho para não ter dor de cabeça lá na frente, em tudo na nossa vida. E muitas vezes a gente não faz isso justamente naquilo que é mais importante, que é a lei de Deus. Então hoje o meu objetivo aqui é te convencer, é te ensinar, é te motivar a você pesquisar essa lei. Na verdade, fazer uma consulta à Bíblia antes de tomar as suas decisões, sejam elas quais forem. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero dar exemplos do nosso dia a dia, tentar simplificar isso para o nosso dia a dia, porque a Bíblia, entenda, a Bíblia, ela abrange todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que você estiver vivendo, não importa o que seja, a Bíblia trata. A Bíblia, em algum lugar, ela fala a respeito daquilo que você quer saber. Só que muitas vezes a gente não encontra. Então, assim, a minha sugestão para hoje é dê um Google na sua Bíblia. Procure a resposta na sua Bíblia. E daí eu comecei a refletir a respeito disso. Porque, além da engenharia de alimentos, ao longo da minha vida eu também já li muitos outros livros de assuntos que me interessavam. E é engraçado, porque tudo o que os grandes especialistas em determinada área escrevem, você vai perceber que já estava relatado na Bíblia. Então você pega o livro que for, pega um livro de finanças, o cara é o top, é o principal economista que dá, né, assim, sugestões preciosas sobre investimentos. E daí você percebe que aquele conselho que ele deu já estava escrito aqui, há mais de 2000 anos atrás. Tudo que funciona, tudo que é bom, já está escrito aqui. E muitas vezes nós não damos o devido valor para esse livro maravilhoso. É incrível. Muitas vezes, irmãos reclamam porque não conseguem ter uma resposta de Deus, e estão orando, ajoelhados, buscando, e amém, é para você fazer isso mesmo. Mas eu imagino que muitas vezes Deus está lá no céu e falando assim: criatura, está escrito lá em 1 Coríntios, versículo 14,
Não, Pedro, isso aí está lá em Êxodo. Lê lá o livro de Êxodo que você vai entender qual que é a sacada. Então eu sempre falo que a Bíblia, ela tem inúmeras histórias, boas e ruins. Serve para nós aprendermos com os erros que foram relatados aqui e não fazermos igual. E serve para nós aprendermos com os acertos que tem aqui e fazermos igual. Então a Bíblia, ela além de ensinamentos de Cristo, de Paulo, ela também relata histórias, e as histórias têm fundamentos preciosos para você trazer isso para a sua vida, para você aplicar isso para a sua vida, amém? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco, e inevitavelmente, falando sobre aliança, eu lembrei de algo que eu já disse aqui nesse púlpito, né? Eu quero recordar para você, eu quero recordar que certa vez eu estive aqui falando que a Bíblia, na verdade, é um contrato. A Bíblia, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, amém? Testamento ou aliança, velha aliança e nova aliança, assim como você leu no texto. O que significa essa aliança? É um contrato do próprio Deus, ofertando para você e para mim. Então Deus, enxergue dessa forma que fica muito mais fácil de você visualizar aquilo que Deus tem para você, entendeu? Enxergue a Bíblia como um contrato de Deus, do próprio Deus, só que é um contrato individual e só assina quem quer, só participa dessa aliança quem quer. Deus, Ele não obriga ninguém a fazer aliança com Ele, Ele propôs uma aliança, e cabe a você aceitar ou não. Você pode ou não aceitar a proposta que Deus tem para você. E essa proposta, ela é cheia de promessas. Deus tem assim, milhares de promessas que estão prometidas nesse contrato. Na verdade são 8.810 promessas, na Bíblia inteira. Promessas que você tem direito a partir do momento que você honra o contrato. E o contrato é muito fácil, porque na verdade Deus te pede um copo de água e em troca Ele te oferece um oceano. Sabe, é muito fácil a nossa parte. A parte difícil é de Deus. A parte difícil é honrar as 8.800 promessas que Ele fez. Então assim, é muito inteligente a gente participar dessa aliança. Somente um tolo não aceita essa proposta divina e maravilhosa. Amém? Agora, você entendendo a Bíblia como um contrato, vamos lá, vamos trazer para a terra. Você fez um contrato comigo, tá? A gente fez um acordo, nós vamos trocar, você vai me dar um terreno e eu vou te dar um pagamento, ok? E daí eu não te dou o pagamento, você vai me dar o terreno? É por isso que eu sempre falo que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É muito simples, Deus é fiel, quem não é somos nós. Então a partir do momento que você honra a sua parte, que você obedece às cláusulas desse contrato, Deus te abençoa, Deus te honra, e muito mais do que isso, Deus te salva, amém? Então eu sempre digo aqui um jargão que eu quero muito enfatizar isso, gravar isso no seu coração, que só vive promessas quem cumpre princípios, amém? Você já ouviu eu falando isso, amém? Então eu quero te provar isso, só vive promessas quem cumpre os princípios. Os princípios são as cláusulas que cumpre a nós honrarmos. A Bíblia está cheia de princípios, a gente tem que cumprir esses princípios, para quê? Para a gente viver as promessas que Deus tem para nós, caso contrário não funciona. E deixa eu te falar uma coisa, ao longo dos milênios que a humanidade já atravessou, a história nos mostra que os povos, as famílias que honraram essa aliança com Deus,
se transformaram poderosas na terra. Então a Bíblia ela já está experimentada, ela já mostrou que ela é verdadeira. Então vamos lá, passando rapidinho. Deus fez uma aliança com Abraão, pai da fé, amém? E daí Deus falou para Abraão que ele ia abençoar todos que fossem amigos, que fossem unidos com Abraão, com o povo de Deus, e ia amaldiçoar todos aqueles que não eram. E se você pegar ao longo da história, os povos que foram contra o povo de Deus, todos sucumbiram, todos foram amaldiçoados. Na época da Bíblia era o Egito. O Egito era a grande potência mundial, dominava no mundo, no planeta, era a maior força que existia no planeta, era o Egito. Quem que é o Egito hoje? Qual que é uma empresa egípcia que você pode ter orgulho? Do que vive aquele país hoje? O Egito hoje vive das ruínas que relembram a glória do passado, vive de turismo. E os babilônicos, que foram quem escravizou o povo de Deus, os babilônicos não existem mais. Depois vieram os persas, depois vieram os gregos, os romanos, Hitler, mais recentemente. Todos os povos que se levantaram contra o povo de Deus não são ninguém. E o povo de Deus, aqueles que são a favor do povo de Deus, aqueles que têm Deus como coluna, são os países poderosos da atualidade. Estados Unidos, a maior potência do mundo, ela está escrito na Constituição: em Deus nós confiamos. É assim que termina a Constituição dos Estados Unidos. Em contrapartida, a África, você pode ver. Então, queridos, é inteligente, né? E você tem base bíblica para saber que você vai ser abençoado, você vai herdar as promessas que Deus fez lá para Abraão, quando você faz uma aliança com Jesus Cristo. E se você não fez, você ainda vai ter oportunidade hoje de fazer, amém? Mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui já tem esse compromisso. Então eu quero voltar a te motivar a realmente consultar essas cláusulas da Bíblia, amém? Por favor, pode abrir a apresentação do PowerPoint. Eu coloquei alguns slides para facilitar vocês a visualizarem aquilo que eu quero trazer, amém? Como que você vai honrar essas cláusulas, esses princípios, se você não os conhece? É por isso que a Bíblia diz para que a gente medite, né, nesse livro dia e noite, tomando cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e então farás prosperar o seu caminho. É isso que a Bíblia fala. Então a gente precisa estudar, a gente precisa consultar a Bíblia em tudo que a gente vai fazer. E assim, eu quero passar muito rapidamente em algumas poucas áreas da vida, porque nós não temos tempo. Mas repare que nós poderíamos ficar um culto inteiro falando sobre isso. Nós poderíamos ficar um culto inteiro falando sobre o próximo exemplo que eu vou dar. E eu separei 4 ou 5 exemplos para nós sermos rápidos, para que você entenda uma forma de você consultar a Bíblia a respeito do tema que te interessa, porque eu tenho certeza que vai estar lá. Então, às vezes, você vive esse momento da sua vida, namoro. Vou namorar? Não vou? Né? Vou casar? Não vou? Vou começar a minha família? Vou deixar meu pai para morar com esse maluco aqui ou não? Depende. Vai na Bíblia. O que a Bíblia fala? Queridos, é só uma pincelada, tá? Só para a gente passar por cima. É só um exemplo. Gênesis 1, de 15 a 17. Aqui Deus começa a instituir a família, e Ele dá mais ou menos a base do que Deus entende pelo conceito de família, que é o núcleo, é o projeto de Deus para a sua vida, é ter uma família abençoada. Amém, glória a Deus. Então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Vamos lá.
Deus colocou Adão num jardim e colocou ele para cuidar do jardim e para fazer plantações. Versículo 16: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois o dia que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Vamos lá. Deus falou para Eva não comer o fruto? Não. Deus falou só para Adão. Sabe quando que Deus preparou a Eva para Adão? Quando ele tinha condições de cuidar e fazer plantações, sustentar a sua família. Daí vem um adolescente de 15 anos querer casar. Você tem condição de sustentar a sua esposa? Você tem condição de cuidar da sua casa? Você tem condição de ser o sacerdote do lar para cumprir as obrigações que Deus mandou para você, não para a mulher? O dia que você estiver pronto, que você for capaz de fazer isso, então você começa a pensar em tirar uma mulher da autoridade do seu pai para trazer para a sua autoridade. Esse é o conceito bíblico. Ei, você mulher, você menina, jovem, não se aventure a se casar com alguém que não esteja nessa etapa da vida. O que você vai fazer? Vai viver de amor? Então, mulher, leia a Bíblia. Esse é o momento em que alguém pode pensar em se casar e formar uma família. Amém? É só um exemplo. Você poderia ir fundo nessa ideia. Passa para frente. Casamento, já que nós estamos falando de namoro, pode passar para o próximo. Mateus 19, 2, 6. Será que a nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Querido, se você casou, que ninguém separe o que Deus uniu. Muitas vezes as pessoas vêm orar para consultar a Deus se deve ou não separar da esposa. A resposta está aqui: não se separa. Não se separa de uma esposa. Não se separa de um marido. Ah, mas o meu casamento é terrível. Então consulte a Bíblia para saber como você deve se comportar para que o seu cônjuge também mude. Mude você primeiro. Primeiro plante. Se o seu casamento é ruim, mude você primeiro para transformar o seu casamento em bom. Faça você o que a Bíblia manda você fazer, para quem sabe o amor de Deus faça o seu marido mudar, ou a sua esposa ser diferente. Queridos, como que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, se ele não atendeu o princípio anterior, de cuidar e plantar, e ter condição de sustentar uma mulher? Deixa eu te falar, se você mora com seu pai e sua mãe, que seja um período temporário, que seja um período até você se ajustar. Não tem problema nenhum um marido e uma mulher morar nas casas dos pais. Por quê? Porque aconteceu um imprevisto, né? Eu perdi dinheiro, eu fui demitido, aconteceu alguma coisa, então momentaneamente eu vou morar com os meus pais. Momentaneamente. Que isso não seja permanente.
Porque enquanto você morar na casa dos seus pais, você não é o sacerdote é o seu pai ou o seu sogro. Você não tem condição de apitar nada. Então você não tem o respeito da sua mulher, porque a sua mulher, ela respeita o sacerdote. É ele que dá a direção, é ele que é o cabeça, não você. Então, se você mora com seus pais e é casado, planeje-se, organize-se para mudar isso, porque senão você não vai colher algumas promessas. Você vai quebrar princípios, e quem quebra princípio, o princípio te quebra. Amém? Mulheres, sejam submissas ao seu marido. A minha esposa fala maravilhosamente bem sobre isso. Submissas não significa ser menor, significa estar sob a mesma missão. Esse é o significado de submissas. Muitas vezes, algumas mulheres, o marido trabalha numa empresa e ele foi transferido para outra, a mulher não quer acompanhar. A mulher fala: não, meu pai é daqui, minha mãe, minha família, aqui está minha igreja, aqui estão meus amigos, eu não vou sair daqui não. Então significa que ela não está sob a mesma missão. E daí sabe o que acontece? Você perde algumas promessas de Deus para a sua vida. Você passa a sua velhice sozinha. Parabéns, não acompanhou o seu marido? Fica sozinha. O preço chega depois. Mulheres, sejam submissas ao seu marido. E mulheres, qual que é a dificuldade em ser submissa ao seu marido? Se o seu marido te ama como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. É a coisa mais fácil do mundo para uma mulher ser submissa para um marido, quando o marido é dessa forma. Nos dias modernos, a única forma de um casamento funcionar, querido, é se estar de acordo com a Bíblia. Senão não funciona. Só tem uma chance de um casamento funcionar nos dias de hoje. É se ele estiver pautado nesses princípios de Deus. Amém? Pode passar. Talvez o seu problema seja finanças. Ah, eu adoro esse. Eu até fiz o dever de casa. Queridos, a Bíblia fala um monte de finanças. A Bíblia tem um monte de sugestões de investimento, de administração. É algo maravilhoso. Então eu peguei um exemplozinho ali, ó. A Bíblia tem um princípio que é tão grandioso, é tão poderoso, só que por ser muito simples a leitura, às vezes nós não damos o devido valor. Então eu peguei aqui como exemplo o princípio de José. O princípio de José, querido, eu não vou contar a história, depois você leia na sua casa. Se você não sabe, deveria saber. Deus aparece para José e dá uma sugestão de investimento. Você vai poupar 20% de tudo que você ganhar. E você vai viver só com 80%. 20% de tudo que você ganhar, você vai guardar e investir. E você sabe o que aconteceu? Na história, ele fez isso para o Egito. E o Egito tornou-se poderoso. Não com guerra, não com espada. Ele expandiu absurdamente o seu reino. Por quê? Porque ele pôde comprar, negociar as terras vizinhas e os reinos ao redor. E às vezes a gente não presta atenção nessa grandiosidade. Então eu fiz uma comparaçãozinha para isso entrar no seu coração. Para você se aposentar no INSS, na Previdência Pública, tá bom? O valor máximo, o teto que você pode ganhar, são R$ 7.082. Esse é o valor máximo para você se aposentar hoje, no Brasil, tá bom? Só que para você se aposentar com esse salário de R$ 7.082, você precisa contribuir por 35 anos, pagando R$ 828. Essa é a sua contribuição. 35 anos, pagando R$ 828. Vamos lá. O princípio bíblico é investir, poupar e investir 20% da sua renda. Se você investir R$ 400 durante 35 anos, você vai ter 2,5 milhões na sua conta. Tudo calculado com os dias de hoje. 2,5 milhões na sua conta te daria R$ 25 mil por mês hoje, livre de impostos.
Então, o princípio bíblico, você contribuiria com menos da metade do INSS. E você teria mais do que o triplo. Só que a gente não dá conta de cumprir esse princípio. Na verdade, alguns dão. Graças ao bom Deus, isso entrou no meu coração há muitos anos. Há muitos anos eu entendi isso. E eu cumpro esse princípio há décadas. Graças a Deus. Se você colocar os mesmos R$828 por 35 anos, você vai ter 5,3 milhões na sua conta. Você percebe que é um número completamente maravilhoso? Daí talvez você esteja pensando assim, pastor Lucas, mas você não está considerando a inflação. Deixa eu te falar uma coisa. A inflação, ela é um grande problema para quem deve, não para quem tem. Para quem tem, ela só ajuda. Sabe por quê? Porque se a inflação está alta e eu tenho dinheiro, eu compro um terreno hoje por 100 e daqui pouco tempo ele vale 200. Então entenda um fenômeno que aconteceu agora na pandemia. A pandemia explodiu a inflação no mundo inteiro. No Brasil, graças a Deus, tem inflação sim, mas muito menor do que nos nossos vizinhos. Os ricos ficaram muito mais ricos durante a inflação. Tem um número nos Estados Unidos que chega a ser absurdo. Então a inflação, ela não é problema para quem tem dinheiro, ela é problema para quem paga conta. Ela é problema para quem financiou um carro. Porque daí a parcela aumenta porque a inflação aumentou. Então, querido, ao invés de você gastar tudo que tenha, deixa esse princípio entrar no seu coração. Você que é jovem, você que tem tempo, presta atenção. Presta atenção. Você só não vai ser milionário se você não quiser. Você que tem tempo de vida, deixa o tempo trabalhar ao seu favor. Se você poupar 20% da sua renda, você vai ser um milionário. Entenda isso, querido. Entenda isso. Eu tive a graça, o privilégio de entender isso muito novo. E faz muito tempo que eu guardo 20% da minha renda. Hoje eu colho os frutos disso. A minha profissão, ela jamais me daria o conforto financeiro que eu tenho hoje. Se hoje eu tenho um conforto financeiro, se eu tenho possibilidade de ter uma folga financeira, é porque eu entendi isso há muitos anos atrás e tenho honrado esse princípio. Então hoje, o dinheiro trabalha ao meu favor. Hoje eu tenho uma vida muito mais confortável financeiramente do que o salário que eu recebo. Eu trabalho muito, eu continuo trabalhando. Eu vivo com o dinheiro do meu salário. E eu pretendo continuar trabalhando. Só que muito rapidamente, eu vou ser independente financeiramente. O que significa isso? Significa o meu patrimônio me gerar mais renda do que eu preciso para viver. Isso vai acontecer rápido na minha vida. E eu oro a Deus para que também aconteça na sua. Mas precisa plantar. Se você não plantar, você jamais vai colher. 99,9% da população não vive isso e não vai viver. Sabe por quê? Porque antecipam sonhos. Você sabe o que é antecipar sonho? A Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Mas a gente quer colher. Então a gente quer fazer uma viagem dos sonhos. Então a gente vai lá e parcela ela em 36 vezes. E a gente paga juros. A gente paga o valor de 2 viagens para fazer essa viagem que a gente queria fazer. A gente quer trocar de carro. Então a gente vai lá e financia o carro. E você paga 2 carros por conta do financiamento que você fez. E você entrega o outro carro que você pagou nas mãos de quem cumpre o princípio de José. É isso que acontece. Eu quero ter uma casa nova, é o sonho da casa própria. Você financia uma casa sem fazer conta direito e você paga 2 casas. Uma fica para você
e a outra você entrega para quem cumpre princípios. É assim que funciona. Ah, pastor, você é contra financiamento? Não sou. O financiamento é uma ferramenta importante desde que seja bem pensada. Você sabe quando que você faz um financiamento? Quando que justifica? Quando o financiamento ele vai te gerar mais renda. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma borracharia, você financia uma máquina que você vai ter o dobro de faturamento. Beleza, vai em frente. Ah, eu sou Uber, eu vou financiar um carro porque eu quero ser Uber. Vai em frente. Você vai pagar o seu financiamento com o seu trabalho. Agora, desde que fuja disso, você está fora do princípio. Você não entendeu. Pode passar, por favor. Quando você antecipa o teu sonho, você transforma o tempo, que é o seu principal princípio bíblico, né, de enriquecimento, no seu pior inimigo. Quanto mais tempo passa, mais juros você entrega na mão dos outros. Aquele que devia ser o seu principal aliado, os juros, para te enriquecer, para trabalhar ao seu favor, ele se transforma no seu principal inimigo. E você entrega na mão de quem cumpre princípios os juros daquilo que você pegou emprestado. É assim que funciona. Então tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Não colha no tempo de plantar. A gente quer colher antes. A gente financia para pagar dividido o sonho que a gente quer viver antes da hora. Se você quebrar o princípio é isso que acontece, querido. E o que você deveria fazer segundo a Bíblia? Poupar, investir e acumular ativos que te geram renda. Acumular uma poupança, um terreno, qualquer coisa que vai te gerar renda, não que vai te tirar. Ah, pastor, uma casa é um ativo. Sim, você morava numa kitnet e você pagava R$200 de água, luz, energia, imposto, etc. Daí você mudou para uma mansão, glória a Deus. Agora custa 10 mil em vez de 200. Querido, eu quero que você more numa mansão. Eu quero que você ande no melhor carro que existe. Eu quero que você tenha um helicóptero particular. A coisa mais boa que existe é um homem de Deus, crente, cheio de dinheiro. Sabe por quê? Porque ele financia a obra. Porque aqui que precisa construir uma igreja aqui do lado, toma, eu pago. Precisa ir para a África, está aqui, quantas passagens você quer? Então eu quero muito que você seja muito rico. Amém? Mas enquanto você não cumprir esses princípios, é difícil você colher essas promessas. Amém? Parábola dos talentos. Pastor, investir não é arriscado? Arriscado é no final da sua vida você depender da previdência pública. É isso que é arriscado. Investir está na Bíblia. A parábola dos talentos, ela mostra, sabe o quê? Que Deus é capitalista. Sim, Deus é capitalista. Talento, para quem não sabe, é uma medida de dinheiro. São 34 quilos de ouro. Nos dias de hoje, 10 milhões de reais. Então, diz a Bíblia que o Senhor foi lá e deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Daí esse que recebeu 1 não fez nada com o dinheiro. Ele não multiplicou o dinheiro, ele enterrou o talento. E depois de um tempo, o Senhor voltou, e daí o que tinha 5 talentos, ele dobrou a renda. Top! O que tinha 2 também. O Senhor foi lá e falou: servo bom, entra para o gozo do seu Senhor. E daí o servo que tinha 1 talento, 34 quilos de ouro que enterrou, ele foi lá e falou assim: ó, servo mau e negligente, era melhor eu ter deixado no banco ganhando juros, do que ter deixado contigo, ter te dado a oportunidade de trabalhar 10 milhões de reais. Então, tira da mão do que não fez nada e entrega para aquele que fez. Então, sabe essa bobagem, esse blá 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 de esquerdistas que falam assim, ó, tinha que acabar com as grandes fortunas do mundo. Pensa numa tolice. Sabe por quê? Porque ninguém fica bilionário sozinho.
O cara que ficou bilionário, ele trouxe consigo milhares de famílias que enriqueceram junto com ele. Você entende? É a coisa mais linda do mundo, você crescer e todo mundo ao seu redor crescer com você. Então aquele que não produz, segundo a Bíblia, tira desse que não tem nada e entrega para aquele que tem muito. Segundo a Bíblia. Pode passar. Casais inteligentes enriquecem juntos. É um livro famoso do Gustavo Cerbasi. É um dos principais economistas do Brasil. Você sabe o que ele diz? Ele defende que é inteligente o casal unir para crescer financeiramente. Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Você lembra que eu falei? Tudo que os melhores especialistas ensinam já estava na Bíblia. Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki. É um dos livros mais famosos do mundo, um americano, que ele explica o princípio de José. A pegar, poupar e trazer os ativos. Ele, na verdade, ele apelida ativo e passivo, mas não tem nada a ver com contabilidade. Ele chama de ativo aquilo que vai te dar dinheiro, e passivo aquilo que vai te tirar dinheiro. Simples assim. Então, se você comprar uma Hilux, não é um ativo, é um passivo. Porque você vai gastar com pneu, vai gastar com seguro, vai gastar com combustível. E se você comprar uma máquina da borracharia para dobrar a sua capacidade, isso é um ativo. Se você comprar uma kitnet para você alugar, é um ativo. Então, o conselho desses caras que são os gurus do mercado, eles já estavam na Bíblia. Eles já estavam lá 2000 anos atrás. Então, tudo que existe de conselho e ensinamento que é top, já estava escrito aqui antes. Entenda isso. Entenda. Pode passar, por favor. Planejamento e organização. Às vezes a gente peca nisso. Às vezes a gente não sabe organizar a nossa vida. E a gente quer levar a vida de qualquer jeito. Querido, olha o que a Bíblia faz. A Bíblia tem tanto exemplo de organização e planejamento. Eu fico maravilhado. Vamos começar por Jesus e os 12. Jesus, ele escolheu 12. Lembra que eu falei que ninguém cria grandes fortunas sozinho? Ninguém faz um grande trabalho sozinho. Então o próprio Jesus escolheu 12 para ajudar. E depois, quando Jesus teve um serviço um pouco maior, ele expandiu para 70. Ele falou, os seus 12, agora escolham 70. Porque esses 70 vão à nossa frente. E ele passou instruções para todo mundo. E todo mundo fez o que Jesus pediu. Então Jesus conseguiu expandir o evangelho porque ele tinha time. Porque ele tinha parceiro. É exemplo de organização, de planejamento. Jetro, o sogro de Moisés. Moisés era um cara extremamente preparado e estava sucumbindo em meio à multidão. Daí chega Jetro e fala assim, ô Moisés, vem cá, por que você não faz assim? Escolha pessoas preparadas e cada pessoa preparada vai cuidar de 1000 e esses 1000 vão cuidar de não sei o quê. Eles organizaram, se dividiram de uma forma harmoniosa. Bíblia. Vamos pegar outro exemplo. Jesus entregando pães e peixes. Queridos, é nos mínimos detalhes a Bíblia. Jesus tinha uma população de 5.000 pessoas para alimentar com 2 pães e 5 peixes. Ou o contrário. Se você ler o texto, Jesus mandou os discípulos colocar todo mundo sentado em grupos de 50. E Jesus fez a multiplicação, entregou para os discípulos, e os discípulos foram entregando para esses grupos para que todos se distribuíssem. É organização em tudo. Organizado e planejado. Olha a sabedoria. Pastor Murilo, ele sempre fala aqui, se essa igreja hoje caminha bem, glória a Deus por isso, é porque Deus prometeu para ele que ele teria colunas. Essas colunas seriam pessoas maravilhosas que estariam ajudando e sustentando o pastor Murilo a carregar essa igreja. Então, se essa igreja hoje é maravilhosa, é porque tem uma equipe fantástica por trás do pastor Murilo que ajuda ele a conduzir tudo isso aqui. Amém? Amém. Então, organize sua vida, se planeje, não seja desorganizado. Busque inspiração.
para você cumprir essas cláusulas, porque se você for desorganizado, você não vai colher algumas promessas. Vamos para a próxima cláusula? Eu estou super atrasado. Relacionamento com o pai. É muito comum pessoas terem problemas com os pais. Foi por isso que eu coloquei esse relato aqui. Querido, eu quero te lembrar que eu estou só pincelando, porque cada cláusula dessa daria um dia inteiro de pregação. Mas eu quero te trazer alguns exemplos bíblicos de relacionamento com o pai. Porque tem muita gente aqui que é filho de pai que não presta. Pai que não vale um pequi ruído. Mas você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais. Ponto. Não fala para você honrar o seu pai se ele for bom. Não fala para você honrar o seu pai se ele te ama, se ele te trata bem. Não. Seu pai é um traste, trate ele bem. Honre o seu pai. E quem saiba com isso, Deus não muda a vida dele. E eu quero trazer alguns exemplos trágicos aqui, ó. Rubem, tu és meu primogênito, a minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. Deixa eu te falar quem que foi Rubem. Rubem foi o primogênito de Jacó. Jacó, Israel, o cara. Só que Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. Jacó amava Raquel e desprezava Lia. E Rubem foi filho da mãe desprezada. Ele era o primogênito, naquela época ele tinha o dobro de herança. Primogênito era tudo naquela época. Era para ele ser o cara, e ele era o cara. Ó, ele tinha força, ele tinha vigor, ele era excelente em altivez, mas ele não herdou a promessa. Sabe por que ele não herdou a promessa? Porque ele desonrou o pai. Agora eu te pergunto, ele tinha ou não tinha motivo para desonrar o pai? Ele tinha. O pai nunca amou a mãe dele. O pai nunca deu bola para ele. Ele sendo o primogênito, o pai gostava de José. O pai amava o filho da Raquel. Não amava ele. Ele era colocado de escanteio. Então ele tinha motivos, ele tinha rejeição do pai. Ele tinha motivos para desonrar o pai. E ele não colheu as promessas para a vida dele porque ele desonrou o pai. Então não interessa se você tem motivo para desonrar o seu pai, não o desonre. Ame, respeite e honre o seu pai. O mesmo eu posso falar de Absalão. Absalão era filho de Davi. Absalão tinha todos os motivos para odiar Davi, o seu pai. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. E Absalão, ele teve a irmã estuprada pelo próprio irmão. E Davi, o pai, não fez nada. Absalão tomou ódio do pai. Ele tinha razão ou não? Ele tinha razão. Ele tinha direito de ficar com raiva do pai. Mas ele desonrou o pai e a vida dele foi uma catástrofe. Então você vai honrar o seu pai, não porque o seu pai merece, porque você é inteligente e você quer herdar as promessas de Deus. Se você desonrar o seu pai, você vai quebrar princípio, e se você quebrar princípio, você não herda promessa. Então honre o seu pai, independente dele merecer ou não. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode passar. Relacionamento com patrão e funcionário. Servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, no temor e na sinceridade do vosso coração, não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Se você trabalha para alguém, se você é funcionário, trabalhe como se fosse para Deus, não para o seu patrão. E Deus vai te honrar, é isso que diz a Bíblia. Deus vai te honrar. O texto continua: se você é patrão, entenda que o Deus do seu funcionário é o mesmo Deus teu, e para Deus não há acepção de pessoas. Então trate o seu funcionário com amor, com zelo, porque nisso Deus vai te abençoar. É isso que diz a Bíblia. Pode passar, por favor.
Educação de filhos. Nossa, Pai do céu. Nós vivemos uma geração que dá medo dos pais de hoje. Ei, pai, discipline seu filho enquanto há tempo. Você que está com um bebezinho novo, você que está grávida, ouça com o coração isso aqui, ó. Salomão foi o cara mais sábio que já existiu, amém? Ele que escreveu isso aqui, ó. Olha o tanto de vezes que ele repetiu. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Eu tinha um vídeo para passar, mas não vou passar não, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Se você é lamentável você ver crianças batendo na mãe, xingando o pai, quebrando a escola, e não tem ninguém que enfrente um bebezinho, um ditadorzinho, um terroristinha desse tamanho aqui, ó. Meu filho é desobediente. Não, seu filho não apanhou. É isso. É isso. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Você que tem um bebezinho, deixa eu te falar aqui o que vai acontecer com a sua vida. Vai chegar um ponto da sua vida que a criança vai pegar aqui um celular, ele tem 2 aninhos, e daí ela vai querer pegar o celular, e você não vai dar um celular caro na mão de uma criança, então você fala, não pega. E daí a criança vai pegar o celular, e ela vai ficar olhando para você, para ver o que acontece. Pego ou não pego? Pego ou não pego? A criança vai te testar, porque ela quer muito brincar com esse negócio aqui. Ela quer muito. Só que você falou não, e ela sabe o significado da palavra não. E daí ela fica na dúvida se ela vai ou não pegar. E se ela pegar e você não a disciplinar, pronto, acabou. Nunca mais você vai ter o respeito e a autoridade com essa criança. E daí você sabe o que acontece? Daí um monte de pai maluco, porque a criança é desse tamanhozinho aqui, ó, e eles têm que levantar tudo para cima, porque senão a criança quebra a casa. Sabe por quê? Porque não tem uma voz que a criança respeita. E isso acontece em larga escala, infelizmente, com a maioria das famílias. Sabe por quê? Porque não aprenderam isso aqui. A Bíblia está mandando disciplinar a criança. É criança. Não adianta eu querer você enfrentar um adolescente que nunca te respeitou. A autoridade e o respeito você ganha com o nenê. É quando o nenê ousa a te desobedecer, ele tem que tomar um puxão de orelha. Ele tem que tomar. Se ele pegar o celular, puxa a orelha da criança, dá um beliscão, deixa a criança chorar. Vai doer no seu coração? Deixa doer no seu coração, porque quem ama, educa. E se você não faz isso, a criança, ela entende que não tem consequência ela desobedecer o teu não. Então ela pega o celular, e daí ela quer subir numa escada, e você fala, desce daí! E ela não está nem aí para o que você fala. Quantas vezes eu não vejo um monte de mãe gritando, se descabelando, correndo atrás da criança, porque a criança não respeita. Sabe por que ela não respeita? Porque você falhou com esse princípio. E se você falhou com esse princípio, ele se torna a vergonha da mãe. Então, não pense 2 vezes. Você que tem criança pequena tem que apanhar na bunda, tem que tomar puxão de orelha, tem que tomar beliscão. Daí a criança cresce e ela te respeita. Daí você não precisa mais bater depois que ele virou adolescente, depois que ele virou um pouquinho mais velho. Amém? Então busque sabedoria bíblica. Pode passar, por favor. Política. Ai, política. Misericórdia, que Deus salve nossa nação. A Bíblia, ela fala de política de capa a capa. E isso me deixa, é um assunto que me deixa comovido. A Bíblia fala de reis, de juízes,
E eu vou repetir algo que eu já disse aqui. A igreja tem culpa no que está acontecendo no Brasil, porque nós, por muitos e muitos anos, entendemos que política não era lugar da igreja. A gente entendeu que a política é um lugar de corrupção e nós temos que ser santos, então a gente deixa a política de lado. Mas o castigo de quem não se importa com política é ser governado por quem se importa. E hoje nós entregamos, o país à corrupção porque a igreja não se posicionou lá atrás. Então nós precisamos correr atrás do tempo. E eu preparei um trecho aqui, com muita dor no coração, que eu quero relembrá-los de uma ministração que eu mesmo fiz aqui o ano passado. E eu quero que isso sirva de alerta para você, porque eu falo com dor no coração o que eu dizia lá atrás, para que vocês relembrem. Pode soltar o vídeo, por favor? É a respeito da Argentina. Foi em setembro do ano passado. Nossa, eu fiquei triste demais com o que está acontecendo com a Argentina. Mas eu quero dar um exemplo aqui, antes da Argentina. Uma vez eu estava nos Estados Unidos. Pessoalmente, eu conheci um cubano. Uma história bem rápida. Cara, fantástico. E ele me contou a história dele. Nos anos 60, quando Fidel e Che Guevara começaram esse projeto ali, o pai dele tinha uma fazenda com uma indústria. Ele era um dos principais empresários de Cuba. Ele morava numa fazenda muito grande e plantava algodão e produzia tecido. Eles tinham mais de 2.000 funcionários. Geravam muita riqueza. Então eles tinham sido completo. Produzia algodão, produzia o tecido, processava o tecido e espalhava para o mundo, a partir da ilha de Cuba. E ele tinha 12 anos. E de repente chegou o Fidel junto com o Che Guevara. Amém? Deu zica aí, né? Depois você assiste esse vídeo na sua casa. Ele está no grupo da igreja. Na página da igreja, o culto do dia 2 de setembro de 2021. Procura lá. Lá eu explico o que iria acontecer com a Argentina no ano passado. Eu disse exatamente o que ia acontecer com a Argentina. E está acontecendo hoje. Pelo menos os vídeos de hoje tem aí ou não? Consegue passar? Então passa só os de hoje. Depois você, se tiver curioso, você assiste na sua casa esse culto. É um culto. Cobrando os agricultores 73% de impostos. Esse não era o primeiro. Os agricultores ficam com menos de 30% daquilo que produzem, daquilo que investem, daquilo que se esforçam. Então essas imagens que nós estamos mostrando da Argentina são áreas de soja e milho abandonadas pelos produtores argentinos, porque não vale a pena nem colher, não tem dinheiro que pague a colheita. Então assim, fica aqui nesse nosso mini editorial, nosso apelo à sociedade brasileira que está nos assistindo, para que prestem atenção. Não estou falando nem da Venezuela, que já está comunizada, e ninguém entra e ninguém sai na Venezuela. Lembra que a história da liberdade, das motos, da motocicleta? Vai fazer isso lá na Venezuela. Vai sair da Venezuela, ou tente entrar, se que gosta tanto da Venezuela, do Maduro. Agora, isso está acontecendo na Argentina. Não vai acontecer no meu Brasil. É isso que nos espera. Vamos falar do Lula, vamos botar nele, vai. Olha só, na Argentina, não tem diesel, esperamos comparar, não esperar, esperando diesel. Grande parte da Argentina está desse jeito aí. O governo socialista, velho, ó, 10 quilômetros, totalmente parados.
28 de julho, semana passada. Pode, até aí já deu. Queridos, o que eu queria mostrar para vocês é que a política importa. E que nós estamos num ano que é um divisor de águas, que vai determinar o futuro das nossas crianças, não é o nosso. Se nós perdermos essa eleição para o Partido das Trevas, não tem mais volta. Foi isso que eu disse nesse culto, que eu gostaria muito que você assistisse, culto do dia 2 de setembro de 2021. Eu expliquei exatamente o que iria acontecer com a Argentina, que está acontecendo agora. E eu expliquei o porquê que ia acontecer. Eu deixei claro que a Argentina, ela caiu no abismo que não tem mais volta. A Argentina está fadada a isso aí. Eu disse o ano passado. Infelizmente eu tinha razão. A Argentina hoje vive na miséria e os argentinos estão tentando fugir de lá. A fome, ela é inevitável. Se o Brasil perder a eleição este ano, nunca mais a gente consegue o poder de volta. Nunca mais a direita consegue o poder na Venezuela, nem na Argentina, nem em lugar nenhum. Porque daí eles não vão mais depender do seu voto. Essa é a última vez que eles dependem do voto. Se eles conquistam o poder, eles não precisam mais. Porque daí eles se estruturam para não correrem o risco de perder o poder novamente. Então, se você não se importa com política, comece a se importar. Se você conhece alguém que não vota no Bolsonaro, você o convença a votar. Porque você corre risco de acabar com o futuro do seu neto, do seu filho. É só uma chance que nós temos. Então se importe com política. Se importe com política. Ah, pastor Lucas, mas eu não gosto do Bolsonaro, porque não sei o que. Cara, não importa que você não gosta. O que importa é que ele está alinhado aos princípios de Deus. O que importa é que ele dá valor para Deus, para a pátria e para a família. E se não for ele, não tem outro. Então, você que tem Deus no seu coração, você precisa ser um agente multiplicador de voto. Você precisa se importar com a política. Você precisa dar o seu tempo para convencer aquele tolo que ainda não entendeu. Você precisa. Porque senão você vai viver o que a Argentina está vivendo. E eu te peço de coração, assista aquele culto, dia 2/9/2021. Eu explico exatamente o porquê que a Argentina ia chegar aonde ela está hoje. Misericórdia, querido. Que Deus salve nossa nação. Amém? Passa o último vídeo da Michele. Eu não acreditei. Quando eu acabei de montar tudo isso aqui, alguém postou isso no culto da igreja. Eu vou continuar louvando nosso Deus. Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zenete Rodrigo. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios,
promessas do Senhor irão se cumprir. O avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil e nós seremos celeiros de bênção para outras nações da terra. Amém. Creio, em nome de Jesus. Amém. Querido, fique de pé, eu já estou terminando. Eu quero saber se você já gravou no seu coração um jargãozinho simples. Se quebrar o princípio e só vive promessas, glória a Deus pela sua vida. Só vive promessas quem cumpre princípios. Os princípios são essas cláusulas aí, ó. Tem mais um slide aí, o último. Não tem não? O último slide é o seguinte: se você não sabe onde está na Bíblia, querido, dê um Google. Pronto. Se você digitar o tema que você quiser na internet, coloca lá, finanças Bíblia, vai aparecer um monte de estudo, vai aparecer um monte de texto. Se você colocar casamento Bíblia, se você colocar o que for, dê um Google. Se você tem dificuldade de encontrar o texto porque você ainda não memorizou as histórias, procure na internet, você vai achar. Mas consulte a lei, assim como você consulta as leis humanas. Consulte a lei antes de tomar suas decisões, antes de tomar qualquer atitude. Zele para cumprir os princípios para que você possa receber as promessas. Amém? Queridos, tem uma equipe que vai estar à disposição para orar com vocês. Cadê o pessoal que era para estar por aqui? Caso você não tenha feito essa aliança com Deus, caso você nunca tenha feito uma oração para entregar a sua vida a Deus, a gente tem uma equipe aqui na frente, capacitada. Por favor, queridos, fiquem aqui na frente, ó. Esse pessoal é capacitado para estar orando contigo, para que você firme uma aliança com Deus. E não existe nada mais inteligente do que você fazer uma aliança com Deus, para que você possa herdar essas promessas. Ah, pastor Lucas, mas todo mundo é filho de Deus. Negativo. Essa é uma mentira que te inventaram. Em João 1,12 está escrito que aqueles que o receberam, que receberam Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então só se torna filho de Deus aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único Senhor. Então eu quero te motivar, a te convidar, a, se você não fez esse compromisso com Deus, essa aliança, você tem 8.810 promessas para a sua vida. E Deus te oferece um oceano em troco de um copo d'água. Então venha para cá, procure um desses e ore com eles. Entregue a sua vida para Cristo. Você que já entregou a sua vida para Cristo, consulte a lei. E eu te fiz uma pergunta no começo do culto. A pergunta era: se tudo que você faz é aprovado pelo Espírito Santo, que a partir de hoje seja, amém? Porque a partir de hoje você tem as ferramentas Google para procurar, para tirar a sua dúvida a respeito das cláusulas do seu contrato com Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que é tão rica, tão abundante, e tem nela tudo que nós precisamos, Deus, e não existe nenhum especialista melhor do que a Bíblia em nenhuma área, Pai. Sua palavra é maravilhosa, Deus. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos encher com sua graça, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar, Deus, cada um aqui presente, Pai. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, clamar para que o Senhor cuide da nossa nação, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor nos livre, Pai, dessa política imunda que nos assola, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, nos ensinar, Deus, nos ajudar a gravarmos, Deus, a decorarmos, Deus, na tábua do nosso coração, cada ensinamento, cada princípio que tem na sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Podem se sentar. Eu tenho alguns recados. Ceia do Senhor, né? Nós já fizemos, primeiro domingo do mês, a gente sempre faz, mas eu quero te reforçar que você tem todo o direito do mundo de fazer uma ceia na sua casa com a sua família. Amém? Quarta-feira nós temos as tardes das mulheres. Tem a tagzinha aí da tarde das mulheres? Não tem? Ah, não. Pastora Cris, zanga com esse povo. Zanga com esse povo, pastora Cris. Quinta-feira nós temos os cultos. Os cultos da semana são às 19h30. E os cultos do domingo às 19h. Amém? Então, quinta-feira, culto às 19h30. No sábado, né? Sábado e domingo às 19h. Sábado tem culto dos jovens? Aí, a galera está no fogo. E no domingo, lembrando que nós voltamos com a escola bíblica dominical. Então, queridos, venha. Você quer aprender sobre as cláusulas? Está aqui, ó. Venha, domingo 9 da manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite às 19h, o nosso culto. Amém? Nós temos uma programação importante a nível nacional. 7 de setembro, se você puder, vai para Brasília. Vai para Brasília e apoie a causa conservadora, a causa dos cristãos. E se você não puder ir para Brasília, você tem o dever, como igreja do Senhor, de orar pelas autoridades e abençoá-las. Ore, abençoe e lute para que as autoridades sejam boas. Porque se as autoridades forem ruins, você continua com o dever de orar por elas. Então não permita que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Mais algum recado que eu esqueci, pastora? Não? Então fique de pé mais uma vez. Mais uma vez eu quero te convidar a estar aqui com esse pessoal, aqueles que ainda não têm um compromisso oficial com Deus, venha para cá e ore com eles, ou qualquer motivo pessoal que você precise de uma oração, eles estão aqui para te ajudar nesse momento, amém? Deus amado, Pai bondoso, obrigado por esse culto. Nós queremos engrandecer o seu nome, queremos te agradecer por esses momentos, Pai. Que o seu nome seja sempre honrado, cultuado, seja sempre homenageado nesse lugar, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Deus. Nós queremos consagrar essa semana a Ti, Deus. Que o Senhor conduza nossos passos, nossas decisões, que a sua mão esteja sobre nós, Deus, nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, Deus. Que o seu Santo Espírito, Deus, esteja realmente, Deus, no centro, Deus, da tua vontade, nos direcionando, Deus, em tudo que fizermos, Pai. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Boa semana, queridos. Deus te abençoe. Amém?